glórias. Irmãos, vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Renato. Por favor. Vamos orar, irmãos? Não pela palavra, né, conforme os irmãos sempre diz, mas que o Senhor, pelo teu filho, né, que o Senhor venha usá-lo, não o que nós queremos, né, e sim o que nós precisamos, né, que o Senhor tenha a dizer para nós através do teu vaso nesta noite. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa teu filho, Senhor, grandemente, poderosamente. Visita, Senhor, as finanças, visita, Senhor, o teu filho, que ele possa ser boca da boca nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, aleluia, usá-lo poderosamente. Sim, Senhor, o que precisa, o que necessita o teu povo, o que precisa, o que necessita a tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Jesus, fazê-lo de instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Ele é digno de toda honra e glória e todo louvor, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para dar a Ele a honra, a glória e o louvor, todos os dias da nossa vida, até que Ele venha, amém? Você vai dar glórias ao Senhor até que Ele venha, amém? Vamos continuar orando, vamos continuar jejuando até que Ele venha, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a honrosa oportunidade pela vida dos pastores, o apóstolo, meu amigo já há muitos anos, que eu tenho um carinho e um respeito, e sempre falo que aqui é a minha segunda casa, né? E me sinto muito honrado, muita vontade pela vida do pastor Eli, os pastores, não vou falar todos, tenho um carinho muito grande, a minha esposa que está aqui, todos os dias no meu lado, em todo o tempo, né? Tempo de luta, tempo de vitória, tempo de choro, tempo de alegria. É assim que o Senhor une os casais, para ser uma só carne, não é? Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida dela, que tem sido um canal de bênção, não só na minha vida, mas também na obra do Senhor. Se doado, se dedicado, abrido mão para, às vezes, de uma festa, de um aniversário, para poder estar fazendo a obra do Senhor. Mas tudo isso é válido, né? Tudo isso é prazeroso, porque nada que você faz para o Senhor é em vão, né? E Deus recompensa. A recompensa não vem dos homens, vem de Deus. E também o Ronaldo, diácono Ronaldo, futuro presbítero, né? Glória a Deus, que está já caminhando aí conosco, foi para a praia, morar lá, voltou. E glória a Deus. Irmãos, eu não quero demorar muito, senão depois o apóstolo e os pastores não me convidam mais para pregar aqui. Glória a Deus. Eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, e Deus, às vezes, vai nos dar uma palavra que não é nossa, é dele, né? Porque a palavra não é nossa, é o Senhor quem coloca nos nossos corações. Eu quero ler aqui em Mateus, no capítulo de número 6, nós vamos ler a passagem que fala do Pai Nosso. Eu perguntei para o pastor Eli se tinha algum tema, ele falou, não, pastor, fica à vontade. Então, amém. Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, que diz assim: por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado nessa noite, obrigado por essa quarta-feira, onde a tua igreja está reunida aqui para glorificar o teu nome. Senhor, visita esta casa, como a sua presença já está aqui desde o início, Senhor, desde a abertura, desde que os irmãos chegaram aqui, Senhor, em comunhão para glorificar o teu nome. Que nós possamos sair daqui, Senhor, hoje, mais uma quarta-feira, regozijando, alegrando com a tua presença e sabendo que a tua palavra nos renova a cada culto que nós prestamos ao Senhor. Por isso, eu creio que nesta noite não será diferente. O teu nome, com certeza, Senhor, será glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Todos conhecem o Pai Nosso. O Pai Nosso é bem conhecido mundialmente, até em todas as religiões, né? Todos conhecem o Pai Nosso. Mas se nós pararmos para entender a importância do Pai Nosso, e Deus me chamou a atenção num versículo, e quando nós entendemos que o Pai Nosso, quando nós vamos ler essa palavra, nós entendemos que nós somos confrontados, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos ensina a nós amarmos e a nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E quem aqui já não foi ofendido? Ou quem aqui já não ofendeu? Todos nós estamos sujeitos a ser ofendidos e de alguma forma ofender, seja intencionalmente ou não. Mas nós entendemos que a oração do Pai Nosso também nos torna uma guerra espiritual que nós enfrentamos no dia a dia. Mas como assim, pastor? Sim, porque quando nós oramos o Pai Nosso, que é um modelo que Jesus nos ensinou, é um princípio que nós precisamos carregar para o nosso coração. Porque uma das passagens um dos versículos que Deus falou muito ao meu coração é no versículo de número 13, que diz assim: não nos conduza à tentação, ou não nos deixe cair em tentação. Por que que essa oração ela é muito poderosa? Porque quando fala, olha, não nos deixe cair em tentação. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Então nós podemos antecipar, através da oração, entendendo a oração do Pai Nosso, para que nós não venhamos cair em tentação, cair nas ciladas do inimigo. Ainda que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, e todos nós temos pecado, porque lá em João fala que aquele que não tem pecado é mentiroso, mas nós não praticamos mais o pecado, não vivemos mais a prática do pecado. Mas quando nós oramos e buscamos ao Senhor, nós vamos antecipar muitas coisas ruins para que não aconteçam nas nossas vidas. Então, quando você está orando, quando você está buscando, você está antecipando, o Senhor está trabalhando na tua vida para te guardar, para que você não venha cair em tentação, cair nas ciladas do inimigo.
Amém? Então nós precisamos buscar essa cobertura através da oração, porque nós podemos se prevenir. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus ele vai preparar as nossas vidas, Ele vai nos mostrar aquilo que o inimigo muitas vezes tenta preparar para nós, porque todos os dias o inimigo, ele tenta preparar ciladas, para você cair, ele coloca situações, ele coloca barreiras, mas quando nós estamos orando, se humilhando na presença de Deus, o Senhor nos guarda no dia mau, amém? E eu creio que o Senhor está te guardando do dia mau, amém? Ainda que o dia mau é necessário nós passarmos, todos nós vamos ter dias maus, mas o Senhor nos guarda neste dia. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, e falamos para o Senhor, Senhor, não nos deixe cair em tentação, eu estou abrindo mão do meu orgulho, do meu eu, estou dizendo, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, porque sem o Senhor, eu não consigo estar de pé. Então você coloca diante de Deus as tuas orações, o teu clamor, então o Senhor, Ele vem, e Ele olha para mim, para você, e entra com misericórdia nas nossas vidas, porque a palavra diz que as suas misericórdias permanece para sempre. Então nós estamos falando o quê? Que nós conhecemos diante do Senhor a nossa fragilidade humana, porque nós como seres humanos, nós temos fragilidades, nós somos fracos, e é por isso que quando nós somos dependentes do Senhor, aí nós somos fortes, como diz o apóstolo Paulo, quando eu acho que estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas por que ele estava falando isso? Porque ele entendeu que a vida dele era totalmente dependente do Senhor. Então, quando nós somos dependentes do Senhor, quando nós achamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. Então, quando nós entendemos a oração do Pai Nosso, e o cuidado de não cair em tentação, nós estamos expondo o nosso orgulho diante do Senhor, porque todos os dias, a nossa natureza humana, o nosso orgulho, é uma luta da carne contra o Espírito. Ainda que você possa entender e compreender isso, nós precisamos entender que quanto mais nós oramos ao Senhor e dependemos do Senhor, mais o nosso orgulho vai ficando distante, e mais a presença do Senhor vai permanecendo na nossa vida. Sabe o que é isso? É nós deixarmos a nossa autoconfiança, porque às vezes muitas vezes colocamos a nossa autoconfiança, eu posso, eu sei fazer, eu consigo conduzir isso bem, eu tenho um bom entendimento nisso que eu faço, e muitas vezes nós colocamos essa autoconfiança, e muitas vezes nós não percebemos, e o orgulho vai entrando no nosso coração. Mas quando nós entendemos a nossa dependência no Senhor, como diz lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, que diz assim: a soberba precede a queda. Então, a palavra diz que a soberba precede a queda. Então, a autoconfiança é algo que nós precisamos tirar da nossa vida e deixar que o Espírito Santo nos conduza debaixo de autoridade, debaixo do poder que vem de Deus para as nossas vidas, porque se nós estamos aqui, é porque nós somos totalmente
totalmente dependentes do seu poder, totalmente dependente da sua misericórdia, porque se a sua misericórdia permanece para sempre, então eu vou deixar o meu orgulho de lado, eu vou deixar a minha autoconfiança de lado, ainda que isso é uma luta que nós enfrentamos todos os dias, mas que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Aleluia. Por isso que o salmista Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu, e mesmo no momento mais difícil da sua vida, o que ele pediu para o Senhor, ele falou: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito. Sabe, irmãos, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada, somos apenas uma voz que ecoa, um sepulcro caiado. Mas quando nós temos o Espírito Santo, a palavra que sai da nossa boca, ela vai gerar resultados espirituais. Até aquilo que talvez não está dando certo, se é o Espírito que está falando através da nossa boca, através da igreja, o Senhor vai trazer resultados para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então eu abro espaço para que o Espírito Santo me guie, antes que o mal me alcance, antes que o mal venha sobre mim, o Espírito Santo já falou ao meu coração. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele estava lá no Getsêmani, juntamente com os discípulos, e ele falou: olha, vigiai e orai, eu vou ali orar um pouco, ficai aqui. Porque, queridos, quando nós estamos orando e vigiando, o Senhor está nos guardando, e os nossos olhos espirituais são abertos para que nós possamos entender o que o Senhor está falando, amém? Então Deus é um Deus de livramento, até no momento da guerra o Senhor prepara nós para a batalha. A Bíblia diz que o Senhor nos prepara para a batalha em tempos de guerra, aleluia. Deus, Ele não vai te dar um fardo que você não possa carregar. Em João capítulo 16, versículo 13, que diz assim: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Vou ler de novo: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Então, Deus nos direciona e nos previne. Eu não estou falando que nós não estamos sujeitos às coisas ruins dessa terra. Todos nós estamos sujeitos a ficar enfermos, a ficar doentes, a passar por provas, porque a nossa natureza humana, o nosso corpo humano. Mas eu estou falando de uma luta espiritual, de uma guerra espiritual. Então Deus, Ele vai preparar você para os dias difíceis, para o dia da batalha, mas que você e eu possamos ser totalmente dependentes do Senhor. Por quê? Porque isso é uma vigilância espiritual. Nós precisamos vigiar espiritualmente, estar vigiando em todo o tempo. Lá em Mateus 24, versículo 43, que diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então o Senhor, Ele nos prepara para que nós não venhamos ser roubados espiritualmente. Por quê? Porque Deus sempre tem uma porta de escape, Deus tem sempre uma porta aberta quando nós temos essa vigilância espiritual. E somos totalmente dependentes do Senhor, para que o Senhor
possa nos mostrar coisas invisíveis para que elas se tornem visíveis, para que nós possamos agir da maneira correta. O mundo não consegue enxergar as coisas espirituais, mas a igreja do Senhor na terra, ela vê o invisível, porque Deus te prepara para você viver o melhor dessa terra. Amém? Deus prepara o teu coração, Deus prepara você para que você possa avançar, para que você possa progredir, para que você possa crescer espiritualmente. Porque a maior vitória que o povo de Deus tem, não é os bens materiais, ainda que isso são válidos, mas é o crescimento espiritual. É nós buscarmos esse crescimento no Senhor, essa dependência no Senhor. Porque quando nós como igreja somos dependentes do Senhor, buscando primeiro o reino de Deus, buscando primeiro as coisas espirituais, então o Senhor vai nos conduzir, e o inimigo não vai nos pegar desprevenido, porque eu creio que há sempre uma porta de escape para o povo de Deus. Amém? Há uma porta de escape para você, para a sua casa, para a sua família. Quando o inimigo se levanta contra a tua casa, Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre vai te dar uma palavra, Deus sempre vai te dar um livramento. Quando vier a situação contrária, o inimigo falar, não tem mais jeito, Deus tem um caminho, aleluia, que o inimigo não conhece. É esse caminho que você vai passar, é esse caminho que a igreja do Senhor vai passar, amém? Aleluia. Então, quando eu entendo que nós entendemos que a nossa natureza humana é uma natureza caída, porque Adão foi o primeiro homem que caiu, e isso trouxe uma consequência para toda a terra, para toda a humanidade. A terra começou a produzir abrolhos, espinhos, as dores, os sofrimentos, porque a consequência da queda, ela vai gerar desastres espirituais. Então é isso que nós precisamos entender. Não é porque nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, e não é porque nós não estamos sujeitos a cair, mas nós precisamos ter a vigilância, porque nós como servos de Deus, temos uma responsabilidade espiritual, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos. Então nós precisamos procurar andar dentro da verdade de Cristo, e é por isso que nós somos dependentes dEle, porque a natureza humana, ela continua decaída, mas através do sangue de Cristo, é o que nós permanecemos de pé, é através do Espírito Santo, é Ele quem nos ajuda na nossa fraqueza, é Ele quem nos purifica, é Ele que nos limpa. Por isso que Cristo, Ele é o segundo Adão, porque Adão, ele confiou em si, ele confiou em si próprio, mas o Senhor Jesus, o que Ele nos ensina? Ele nos ensinou a orar contra a queda, e lá em Romanos, no capítulo 5, 19, diz assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, pela obediência, Jesus veio como filho, Ele obedeceu, Ele cumpriu aquilo que era o maior projeto da humanidade, o maior projeto para o homem, que era o homem alcançar a salvação, o homem ser regenerado, uma nova criatura em Cristo, e através dele, todos nós agora somos justificados por Ele, aleluia, Ele é a nossa justiça,
Ele é a nossa bandeira, amém? A nossa bandeira é Cristo, Ele é o nosso juiz, aleluia. E por isso que por Adão confiar nele, toda a geração padeceu. Por isso que quando nós confiamos em Cristo, a nossa geração não vai cair. Enquanto a igreja estiver confiando em Cristo, sendo verdadeira, sendo justa, pregando a verdade, a igreja vai permanecer de pé, e muitos justos serão levantados para a glória de Deus, amém? A justiça de Deus prevalece para sempre, glória a Deus, aleluia. Então, nós podemos evitar ambientes também, aonde nós somos levados a fraquezas, a cair no pecado, porque dependente do ambiente, aonde nós estivermos, nós estamos sendo, como eu posso dizer, nós estamos sendo atacados espiritualmente, porque nós estamos no ambiente aonde não glorifica o nome do Senhor. Não estou falando sobre um ambiente de trabalho aonde você possa entrar, porque a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra, mas lá em Salmos, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. O nosso prazer tem que estar onde? Na lei do Senhor. Esse tem que ser o nosso prazer, e estar aqui é um prazer, nós estarmos aqui servindo ao Senhor é um prazer, estar na lei do Senhor, em comunhão, falando dos feitos, nos alegramos, glorificamos o nome do Senhor, aleluia. Então esse tem que ser o nosso estilo de vida na terra, aleluia. Então nós somos despertados espiritualmente, para nós suportarmos o dia mau. Então a queda, ela não vai bater na minha e nem na tua vida, porque o Senhor vai fortalecer os teus pés, vai fortalecer os teus joelhos para o dia da batalha, porque a batalha não é tua, é do Senhor. E quando nós falamos, essa batalha não é minha, é do Senhor, nós estamos dizendo, eu sou totalmente dependente do Senhor. Sabe aquele momento que você passa de fraqueza, aí você vai lá para o joelho, você vai dizer, Senhor, essa batalha não é minha, essa batalha é tua. Ainda que eu tenha que enfrentar, o Senhor está comigo. Na perseguição, o Senhor está comigo. Na dor, o Senhor está comigo. Na perca, o Senhor está comigo. Ele está com a sua igreja em todo o tempo. Aleluia. Ele é o Deus que provê o escape. Ele é o Deus que nos conduz a viver a verdade nessa terra. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 10, onde nós lemos, que diz o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como do céu. Isso significa o quê? Eu invoco o governo de Deus sobre a minha vida. Você invoca o governo de Deus sobre a tua vida aqui na terra, porque o Senhor diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu creio que é o governo de Deus que tem nos conduzido nessa terra. É o governo, é a palavra do Senhor, a palavra quem governa sobre nós,
Aleluia, o homem pode achar que ele governa o mundo, o homem pode achar que ele pode fazer, mas o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A Bíblia diz que é Ele quem governa, Ele quem levanta reis e estabelece reis, Ele quem derruba e é Ele quem levanta. Então todas as coisas estão no controle do Senhor. Mesmo quando nós olhamos e achamos que está tudo ruim, que o mundo está um caos, que muitas coisas ruins acontecem, mas isso acontece desde a queda do homem. A maldade sempre existiu, mas o Senhor, a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, mas isso não impediu de Jesus não passar por luta, porque ele foi tentado pelo diabo. Então, por mais que nós oramos, por mais que nós jejuamos, nós não estamos ilesos de não passar por lutas, de não passar por dificuldades, mas o que nos renova? O que nos renova é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos renova todos os dias das nossas vidas. Lá em Daniel, no capítulo 10, a Bíblia fala que Daniel ficou 3 semanas, triste, chorando, orando ao Senhor, buscando uma direção, buscando respostas. E nesse período, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma grande batalha espiritual. Por isso que muitas vezes nós achamos que nós estamos orando e Deus não está falando, o Senhor não está respondendo. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, porque a Bíblia diz que os teus ouvidos não estão tapados, nem as tuas mãos estão encolhidas, mas a mão do Senhor está estendida sobre nós, os teus ouvidos estão abertos. Então, nós precisamos perseverar em oração, aprendendo com Jesus, aprendendo com Daniel, que passou por dificuldades, passou por lutas. Jesus ia nas madrugadas orar, subia ao monte, saía em secreto, porque ele sabia que eram as guerras espirituais acontecendo, as batalhas espirituais acontecendo. Tanto que a Bíblia diz que lá em Daniel, veio Miguel, o anjo do Senhor, para guerrear, para trazer a resposta a qual o Senhor tinha para a vida de Daniel. Amém? E eu creio que o Senhor tem respostas para a igreja, apóstolo. Deus não deixa a sua igreja sem resposta. Deus não deixa a sua igreja sem direção. Amém? Ainda que venham as lutas, a igreja vai permanecer de pé. Ainda que o inimigo se levante, a igreja vai permanecer de pé, porque a igreja não é do homem, ela é do Senhor, e o Senhor levantou os seus servos para ser um canal de bênção, para que as obras do diabo sejam desfeitas em nome de Jesus, porque esse é o poder da igreja, desfazer as obras do diabo, para dizer para o inimigo: aqui não, na minha casa não, no meu trabalho não, no meu ambiente aonde eu estou, não tem poder. Amém? Aleluia! Quando o inimigo ele acha que ele vai parar a igreja, o Senhor está levantando um novo exército. Deus levanta servos posicionados, homens e mulheres de oração, que se põem na causa, que ora, que intercede, que compra a briga espiritual. E eu creio que aqui tem homens e mulheres que se colocam na causa, na briga pela igreja do Senhor. E é isso que vai nos fazer mais do que vencedores, porque nós não vamos cair nos laços do inimigo, mas nós vamos dizer: eu sou totalmente dependente do Senhor.
Aleluia, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Aleluia. Por isso que a igreja, ela não anda num ciclo vicioso. A igreja, ela se renova a cada dia. Deus cada dia tem um alimento novo para as nossas vidas. Deus cada dia tem algo novo para nós. Até que Ele venha, nós vamos experimentar coisas poderosas. E a igreja não vai andar em ciclo vicioso, ela vai se renovar espiritualmente. Por isso que lá em Coríntios, no 2 Coríntios 2:11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Isso significa o quê? Que nós sabemos e conhecemos, e nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Aí aonde nós colocamos, lá onde eu li, o nosso orgulho de lado. Porque tem gente que ele quer ir na força, mas é na força do seu braço. Ele quer lutar as lutas espirituais com a sua força, com o seu entendimento, com o seu intelecto. Não, nós vencemos o inimigo pela palavra, nós vencemos o inimigo pela oração, pelo jejum. Nós aprendemos com o Senhor no deserto, que venceu Satanás pela palavra. Aleluia. Então o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Sabe quando você está angustiado, e aí você vai orar ao Senhor, e aí o Espírito Santo começa a te encher, e aquela angústia começa a sair, aquela tristeza vai embora, aquela dor vai embora, aquele sentimento ruim vai embora, porque o Espírito Santo nos fortalece. Aleluia. Por isso que lá em Efésios 3, versículo 16, diz assim: vos fortaleça com poder do homem interior. Então, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia, porque é o Espírito Santo quem nos renova a cada dia. Por que nos renova a cada dia? Porque eu crio um hábito de ser todos os dias totalmente dependente de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, que você todos os dias crie este hábito de ser dependente de Deus, de ser totalmente dependente do Senhor. Por isso que lá em João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor não podemos fazer nada. É a palavra do Senhor quem nos renova a cada dia. Aleluia. Por isso que quando nós entendemos o poder da oração do Pai Nosso, é nós sabermos que todos os dias Ele cuida de nós. É Ele quem traz o pão, é Ele quem traz o alimento, é Ele quem cuida. Ele cuidou de você na pandemia, Ele cuidou de você quando você passou uma crise difícil, e até aqui o Senhor te sustentou. Aleluia. E não há crise, aleluia, para o povo de Deus, porque para o povo de Deus sempre tem um escape. Se o povo de Deus estiver posicionado, sempre vai ter um escape. Aleluia. Era assim que o Senhor fazia com o povo de Deus. Podia estar a maior guerra, se o povo estivesse posicionado, não faltava o pão de amanhã, não faltava o alimento, não faltava o direcionamento. Então o Senhor tem direcionamento certo para as nossas vidas. Amém? É o alinhamento da nossa alma, a nossa alma, aleluia, sendo temente ao Senhor. Nós temos que ter temor ao Senhor todos os dias. A nossa alma precisa temer ao Senhor. Aleluia. Lá em Provérbios 14:27,
que diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Aleluia. Então, o temor do Senhor é a fonte de vida, porque o Senhor é a porta de escape. Deus sempre tem uma porta de escape para as nossas vidas, em nome de Jesus. E nós vamos caminhar debaixo dessa palavra. Nós vamos colocar, aleluia, a nossa confiança no Senhor, porque é Ele quem tem sustentado eu e você até aqui. Então não há crise, ainda que o mundo possa estar passando por crise, mas o povo de Deus, aleluia, sempre vai ser dependente do Senhor. Aleluia, enquanto a igreja estiver posicionada, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A guerra que nós estamos enfrentando, ela não é uma guerra humana como muitos pensam, é uma guerra espiritual. Mas enquanto o povo de Deus está guerreando, os sinais e as maravilhas estão acontecendo, os testemunhos estão acontecendo, os milagres estão acontecendo. Quando nós colocamos a confiança no Senhor, quando a igreja coloca a confiança no Senhor, nós vamos viver testemunhos, porque a igreja do Senhor, ela vai viver testemunhos dia após dia. Amém? Eu creio aqui que muitos aqui têm testemunhos para contar. Quem não tem um testemunho para contar? Todos nós temos. Eu lembro da última vez que eu vim aqui, o Robertinho contou um milagre que Deus fez na vida dele. A mão do Senhor. Porque o Senhor olhou para ele e falou: não, eu tenho mais vida para você. Você ainda vai glorificar o meu nome. Você ainda vai ser uma voz para vidas serem tocadas através do louvor, através da palavra. Aleluia, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso que nós não precisamos temer. Ainda que as nossas estruturas se abalem, ainda que nós recebemos uma notícia ruim, mas é Ele quem tem a vida. E se Ele tem a vida, meu irmão, pode vir o que vier, Ele vai olhar para mim e vai dizer: eu tenho vida para você, eu tenho obras ainda para realizar na sua vida, em nome de Jesus, e você vai ser guardado de toda a peste deste mundo, de todas as malignidades deste mundo, porque o povo de Deus está guardado pelo sangue de Cristo. O povo no deserto, aleluia, foi guardado no dia da morte, quando Moisés mandou passar o sangue, aspergir o sangue nas portas, e ali o povo de Deus está nas suas casas, e preparar ali um momento de adoração ao Senhor. E assim é nos dias de hoje. Olha quantas doenças tem no mundo, olha quantos vírus tem no mundo, e o Senhor, Ele cuida de mim e de você. Já parou para pensar? Quantas pessoas agora queriam estar no lugar aonde eu e você está? Muitos queriam. É por isso que você precisa entender que o que nós estamos enfrentando não é uma luta terrena, mas é uma luta espiritual. Por isso que quando a igreja ora, o Senhor vai entrando com livramento no povo de Deus. Deus vai dando livramento para o povo de Deus, e a igreja vai caminhando, testemunhando os sinais e as maravilhas em nome de Jesus. Aleluia! É assim que a igreja caminha, e é assim que a igreja vai caminhar até a volta de Jesus. Amém? Em tempos, o inimigo se levanta de alguma forma. Na época da perseguição da igreja, muitos cristãos foram mortos, perseguidos, mas a palavra do Senhor continuou, aleluia, se espalhando por todo o mundo, e o nome do Senhor foi glorificado.
porque ninguém vai parar o povo de Deus, ninguém vai parar a igreja do Senhor. Aleluia. Não são as ideologias, não são aquelas leis que tentam implantar, aleluia, nos lugares, nos ambientes. Não, o povo de Deus não anda conformado com este mundo, porque o que o apóstolo Paulo fala: não andeis conformados com este mundo, não vos conformeis com este século, mas que a vossa mente esteja renovada debaixo da palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar junto com você. Vamos orar? Fique de pé no teu lugar. Aleluia. Nem perguntei quanto tempo eu tenho, mas amém. Glória a Deus. Passei do horário aí, gente? Não? Amém. Vamos orar. Eu quero que você interceda agora. Vamos orar. Vamos orar pela igreja do Senhor. Vamos orar para que o povo de Deus não se conforme com este mundo. Porque a maior guerra que nós estamos enfrentando nos dias de hoje é a guerra psicológica, é a guerra da mente, é a batalha da mente. Porque o inimigo, ele vai tentar trabalhar de todas as formas para tentar distorcer a verdade. Porque hoje o mundo está assim, está distorcendo a verdade, e muitos estão trocando a verdade por uma mentira, e achando que a mentira é a verdade, mas a palavra do Senhor testifica todas as coisas. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, somos totalmente dependentes da Sua palavra, somos totalmente dependentes da Tua presença, Senhor. Como nós lemos aqui no Pai Nosso, Senhor: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o Senhor tem nos livrado todos os dias, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Não que nós não estamos sujeitos a tentações, estamos sujeitos a todas as tentações dessa terra, mas o Senhor não nos deixa cair, porque nós estamos seguros na Tua palavra, nós estamos seguros debaixo da Tua presença, e é o Teu Espírito Santo quem nos sustenta, é o Teu Espírito Santo que nos renova, e que o Senhor possa nos renovar todos os dias, aleluia, e que seja o nosso hábito ser dependente do Senhor, totalmente dependente do Senhor, aleluia, porque a Ele é o reino. Seja a Tua vontade feita assim na terra como no céu, porque, Senhor, porque quando nós fazemos a Sua vontade, é o Senhor quem governa sobre nós, o Teu governo está sobre nós, a Tua autoridade está sobre nós, a Tua marca espiritual está sobre nós. Nós não fomos marcados por preço de dinheiro, não, fomos marcados pelo Teu sangue, fomos marcados pelo Teu Espírito, e ninguém vai mudar a nossa essência, ninguém vai tirar a nossa identidade, a identidade do céu, a identidade do reino, a palavra que nos renova a cada dia. É esse Deus que nós glorificamos nessa noite, é esse Deus quem nós bendizemos nessa noite, é esse Deus quem tem enviado os Teus anjos para nos guardar no dia da batalha, no dia mau. É Ele quem te guarda, é Ele quem te livra. Todo laço do passarinheiro não pode prevalecer contra o povo do Senhor, porque o inimigo vem por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos, porque a palavra do Senhor, aleluia, permanece para sempre, aleluia. Ninguém vai mudar aquilo que o Senhor colocou em você. Ele marcou você
Ele marcou a sua vida para que você seja um canal de bênção, para que você profetize, para que você interceda pela vida do teu irmão, para que você ore, aleluia, até por aqueles que vos perseguem, para que você peça a misericórdia de Deus, por aqueles que querem o teu mal, aleluia, que nós como igreja possamos ter um coração voltado ao Senhor, possamos ter o caráter de Cristo, aleluia, o caráter de Cristo nos ensina a ser totalmente dependente dEle, a obedecer os seus mandamentos, aleluia, é nós deixarmos o nosso eu, é nós deixarmos o nosso ego, e deixar que o caráter de Cristo esteja sobre nós, aleluia, glória a Deus, e que nessa noite nós possamos, aleluia, glorificar ao Senhor, com as nossas vidas, com o nosso corpo, com todo o nosso ser, com toda a nossa adoração, porque Ele merece, aleluia, até que Ele venha, aleluia. Você tem o caráter de Cristo, você tem a identidade de Cristo. Tentaram mudar a identidade de Daniel, tentaram mudar o nome de Daniel e dos seus amigos, mas a identidade deles era glorificar o nome do Senhor, aleluia. Tentaram mudar o nome deles, mas não puderam mudar a essência que estava neles, não puderam mudar o caráter que estava neles, aleluia. Ninguém vai poder mudar e roubar a nossa essência, porque Cristo é a nossa essência, e nós seremos cada dia mais um canal de bênção. Vamos profetizar sobre o nosso bairro, vamos profetizar sobre a nossa nação, porque eu creio que a igreja vai avançar, o corpo de Cristo vai se fortalecer, aleluia, porque o Senhor vai preparar a sua noiva, uma noiva sem mancha, uma noiva sem mácula, aleluia. Deus está preparando a tua vida, meu irmão, Deus está preparando o teu coração, aleluia, porque nesses últimos dias, aquele que quer se sujar, se suje-se mais, mas aquele que quer se limpar nas vestes do Senhor, aquele que quer se chegar mais perto de Deus, aleluia, esse vai viver, aleluia, experiências poderosas. Eu creio que nesses dias a igreja do Senhor vai viver experiências poderosas, experiências espirituais, salvação, milagres, e eu creio, aleluia, que o nome do Senhor será glorificado, a tua casa vai glorificar o nome do Senhor, a tua família vai glorificar o nome do Senhor, aleluia, porque agindo Deus, quem impedirá? E o nome dele será glorificado na tua casa, na tua família, aleluia. Não vai faltar a presença do Senhor, não vai faltar a marca do sangue de Jesus sobre a tua casa, aleluia, até que ele venha. Nós vamos adorá-lo em o nome de Jesus. Se você puder dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor, amém, aleluia, obrigado, Senhor, glória a Deus, amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade, eu glorifico ao Senhor, viu? Deus abençoe, amém.